Pessoal, nós vamos começar agora a falar um pouco sobre processadores. Vocês fizeram uma atividade referente ao histórico da computação, e alguns personagens bastante importantes na computação. Ao longo que nós formos vendo os componentes do computador, todos eles de forma detalhada, vocês irão deparar com algum daqueles personagens que vocês viram, tá? Então, estou utilizando este slide, cedido pelo professor Diego Pereira, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, todos os créditos são referentes a ele deste slide. Então, vamos falar um pouco sobre o processador, né? Nós vamos ver nossos objetivos, do que é que se trata. O objetivo dessa aula é entender a organização e o funcionamento do processador e identificar o processador fisicamente, tá? Saber como é que ele funciona, você se deparar com o computador, abrir ele e identificar onde está o processador. Então, o que é o processador, né? O processador, a gente utiliza geralmente uma analogia, comparar ele com o corpo humano. O processador seria justamente o cérebro do computador, tal qual nós temos nosso cérebro que controla todos os nossos movimentos, todos os nossos movimentos de fala, todos os nossos gestos, tudo que a gente faz e pensa é o cérebro. O processador faz isso. Então, ele é o cérebro do processador. Então, o processador ou microprocessador, não é outra forma de chamar, é responsável por executar as instruções de máquina, né? Então, abrir, por exemplo, tal qual eu estou marcando aqui com marca-texto aqui no slide, essa atitude, ou aqui está mexendo o mouse, é executada, é uma instrução que o processador passa por ela, executa ela e transforma aqui para o monitor, dá esse retorno aqui na tela. Então, tudo isso passa pelo processador. Então, cada instrução, né, que é feita, executada pela máquina, é formada por uma sequência de bits. Nós vamos ver aqui mais de forma detalhada, vocês já devem ter visto também na disciplina de introdução à informática básica, né? Uma cadeia, nós vamos ver uma sequência de bits, né? Então, os bits 00001, 0000001, uma sequência de bits que é todo o movimento, tudo que a gente está lendo aqui neste slide, toda essa tela que vocês estão vendo, nada mais é do que, para o processador, uma sequência de bits, essa cadeia de bits que a gente chama. Então, não passa nada mais do que isso, que é uma sequência binária de zeros e uns, que é uma instrução de soma do processador Intel. Então, ó, essa sequência de bits aqui é o que eles chamam de instrução de soma. Então, eu poderia executar qualquer operação, e o processador faz muito isso, operações de soma e multiplicação, fazendo dessa forma, executando milhares de operações por segundo. E ele especifica aqui que é uma operação do processador Intel 80386. Então, é um dos primeiros processadores da Intel. A Intel, que vocês devem conhecer, é uma das principais marcas de processadores que tem no mercado. Intel, AMD, e existem outros, mas essas são geralmente as mais conhecidas. Então, o processador ele é capaz de executar bilhões de instruções de soma ou subtração por segundo. Então, é uma capacidade gigantesca de poder de processamento, né? Executar muitas informações em um intervalo de pouquíssimo tempo, né? Envolvendo números arbitrários. Quando a gente fala de processadores de 32 bits, né? Você já deve ter ouvido falar também, processador de 32 bits, 64 bits, a gente está falando que o quê? Que aquele processador tem a capacidade de fazer cálculos entre números de 0 a 4.294.967.295 números. Então, é de 0 a esse tamanho de número, a capacidade de um processador com quantidade de registradores de 32 bits. Vamos ver lá na frente o que é o registrador. Por enquanto, fiquem com isso na memória. Então, os registradores de 32 bits executam números desde 0 a 4.294.967.295. E os processadores com registradores de 64 bits executam esse número aí de 18 quintilhões 446 quatrilhões 744 trilhões 73 bilhões 799 milhões 551.615 números. Então, ele vai a esse número gigantesco
uma capacidade enorme que o processador tem de fazer cálculos com números que variam entre 0 a esse número gigante. Então, ainda sobre o processador, é possível encontrar vários processadores em um computador. Não existe somente o processador que a gente é comum, principalmente nos computadores mais modernos, né? Existem diversos processadores internos no seu notebook, até mesmo no seu celular. Hoje em dia existem diversos tipos de processadores. O mais comum é o que a gente chama de CPU, ou para a sigla Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento de Dados, que é o mais comum em todo sistema computacional, tal como um notebook, um computador de mesa, um celular. Ele é o processador, aliás, de uso geral, porque consegue executar diversos tipos de programas. Então, ele é, para todo programa no seu computador, se ele não tiver uma CPU, um processador específico, ele vai usar aqui a CPU, que é para todos os programas, seja para jogos, seja para programas de edição de imagens, seja para programas de edição de mapas, todos eles vão executar de forma normal neste processador, CPU. Já as CPUs, né, os processadores específicos, existe a GPU, que é a própria de processamento gráfico, né? Graphics Process Unit, ou unidade gráfica de processamento. Geralmente, hoje em dia, essas duas vêm casadas. Dentro de uma CPU já vem uma GPU. Então, ela já vem interna a ele para poder executar programas de modelagem 3D, tal como o AutoCAD, programas de edição, tal como o Photoshop. Então, já vem interno para melhorar a experiência do usuário, né? Fazer com que aquele programa seja mais fluido, não trave e faça o que ele tem que fazer, a atividade dele, de forma mais rápida e ágil possível. Então, o processador gráfico encontrado nas placas de vídeo e aceleradoras 3D, que é bastante comum encontrar neles. São bastante comuns serem encontrados neles. Então, para saber que existem esses tipos de processadores diferentes, hoje em dia geralmente eles são casados. Um é interno ao outro. E o processador internamente, como é? Dentro do processador existe uma divisão interna dele, tá? Então, existem subdivisões. As principais componentes de todo processador são a unidade de controle, ou C, Control Unit, ou Unit Control, a unidade lógica aritmética, os registradores e a memória cache. Então, esses 4 componentes que formam o processador. Vamos ver cada um deles, tá? Então, o registrador, o que é? O registrador, nós vamos ver posteriormente uma hierarquia de memórias, ele nada mais é do que a memória mais rápida que existe em todo um computador, em todo um dispositivo de processamento, seja ele um celular, seja ele um servidor, seja ele um computador de mesa, um notebook, qualquer que seja. A memória menor, de capacidade menor, quando eu digo, é a quantidade de kbytes. Então, sei lá, vai ter lá 2, 3 KB, 32 bits, alguma coisa desse tamanho, porém vai ser a mais veloz que existe, porque ela está dentro do próprio processador. Está lá toda a operação de execução que faz de cálculos e processamento, está lá dentro já executado pelo registrador, internamente do registrador, que vai armazenar aquelas informações. Então, é um dispositivo de armazenamento de dados existente dentro do processador. Tal qual tem uma memória RAM, o registrador é a memória do processador. O tamanho do registrador é medido em bits, geralmente, tá? Hoje em dia já chega a casa dos bytes também, variando de 32 bits a 256 bits nos processadores mais atuais. Esse slide é um pouco antigo, mas hoje em dia esse número já pode ser a casa dos kbytes, tá? Então, o conjunto de todos os registradores forma uma memória interna, né? O conjunto dos registradores, que é a memória interna do processador, e forma um conjunto de alta velocidade, mas de baixa capacidade de armazenamento. Tá? Só perceber, 32.256 bits é um arquivo de texto no Notepad, algo assim. Então é um arquivo muitíssimo pequeno. Acho que nem isso, né? Às vezes um arquivo de texto em branco tem 1 KB e mesmo assim é mais do que 256 bits. Então aí é uma capacidade de armazenamento muito pequena. Capacidade muito, muito pequena. Então, com outras memórias, né, comparando as memórias, por exemplo, a memória cache, você deve ter ouvido falar em algum momento, memória principal, que é a memória RAM, disco rígido, que é o HD, e CD, DVD, pendrive, são esses tipos de memória que são muito maiores
mas porém são mais lentas. Então o registrador é a memória mais rápida da hierarquia de memória do computador. É possível ler e escrever rapidamente nele. Quando ele fala ler e escrever, é o quê? Uma informação vai estar guardada e ela vai poder ser resgatada por alguém que está precisando dela. Exemplo, quando você clica em um arquivo, eu cliquei nesse arquivo do slide, ele estava armazenado no HD. Quando eu dei 2 cliques para abrir aqui com o Adobe, ele tem uma operação de leitura. Agora, se eu quisesse escrever e fazer uma alteração, aí eu já não poderia, porque é um arquivo de PDF, mas se eu quisesse que fosse um arquivo do PowerPoint, eu ia lá fazer uma alteração, corrigir um erro de acentuação, salvava e eu tinha feito uma operação de escrita, que era modificar essa informação dentro do slide que está armazenado dentro do HD. Então, antes de executar uma instrução, todos os dados que a instrução precisa são lidos na memória cache e armazenados no registrador. Ele vai pegar os dados que estão lá na memória cache, vai trazer para o registrador que vai executar lá no processador. Então, a instrução indica quais registradores devem ser usados e qual operação. Tudo se resume a operações de soma, subtração, multiplicação, operações de divisão, tá? Deve ser executada sobre os próprios registradores. Ele vai fazer essas operações matemáticas para dar retorno ao que eu quero. Tudo que eu estou executando neste slide não passa nada mais, nada menos que operações com bits de soma, subtração e multiplicação. Só que elas são convertidas e a gente consegue ler isso aqui de forma na tela. E a memória cache, que é a memória ainda interna dentro do processador. Nós ainda estamos no processador. É uma memória intermediária entre memória principal. Quando eu falo, toda vez que você vê memória principal, é só lembrar. É memória RAM. Aqueles 4 GB de memória RAM no computador, 8 GB, 12 GB, não sei. Ou no celular que tem 1 GB, 2 GB de memória RAM. É a memória RAM aqui, a memória principal. Então, memória principal e memória RAM é a mesma coisa. Então, a memória cache, ela é a intermediária. Ela faz o meio caminho entre a memória RAM, que é a principal, e os registradores do processador. Ela fica entre os dois. Ela é dividida, que a gente chama de níveis, né? Ou level. Existe o level 1, level 2, por isso que você já deve ter ouvido em algum momento falar de memória cache L1, cache L2, cache L3. E aquele L é de level, né? Então vai ter os níveis de memória RAM. Então, quando tiver cache L1, diz que é de nível 1. Cache L2, que é de nível 2. Então é L2, né? Vai levar em consideração isso. Então, geralmente as caches L1 e L2 estão embutidas no on-chip, né? Ou on-die, no chip ou no processador, próprio internamente do processador. Quanto maior o nível, L2, L3, mais distante vai ficando do processador, né? Ou fora dele, ou nas bordas do processador, e também vai aumentando o tamanho dela, vai para 1 mega, 2 megas, 3 megas, até aí a quantidade, dependendo do processador e da marca, essa quantidade de tamanho vai aumentando. E quanto maior, aumento do custo. Quando ele fala em custo, é custo financeiro mesmo. Então, se eu tenho memórias que estão dentro do processador, elas são mais caras porque o processador é um chip muito caro de se fazer, porque envolve alta tecnologia, envolve máquinas muito precisas, todo o ambiente necessário para ser desenvolvido, e isso leva em consideração um custo. E ainda dentro do processador, nós temos a outra parte, outro componente, né, que é a ULA, ou a unidade lógica e aritmética. É um dos núcleos do processamento do próprio processador. Então, é uma das partes, um dos componentes do processador muito importante, a que vai realizar as operações com portas lógicas, que nós vamos ver, operações AND, OR, XOR, NOT, e a aritmética, operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, processa os dados dos registradores, lembrando, para gerar outros dados que são resultados de uma operação. Vai fazer somas, subtrações, realiza as operações aritméticas, né, como já falei, de soma, subtração, multiplicação e divisão, e as operações lógicas. Você já deve ter visto algo, ainda não viram algo em programação, ou estão vendo ainda. Ele vai ter as operações AND, OR, XOR, NOT, SHIFT, ROTATES, que são operações que nós vamos ver quando for ver portas lógicas, tá? Então, por enquanto, se acostume com essas notações, essa forma de
se falar. Então, as operações lógicas são essas, AND, OR, SHOR, NOT, geralmente a gente vê essas 4. As aritméticas são as comuns da matemática, e isso é executado todo pela ULA. E a UC, a unidade de controle, nada mais é do que um componente processador responsável por gerar sinais elétricos que controlam outros componentes. Quando tem lá algum LED piscando no seu computador, um LED dizendo que o HD está funcionando, ou qualquer outra mensagem, está passando dentro do processador pela unidade de controle, né? Então, como a ULA e os registradores, ela faz esse controle, né? Controla os sinais elétricos de ligar, desligar, né? 1 ou 0, bit 1, bit 0. E os sinais são gerados com base na instrução que está sendo processada. Dependendo do que for executado, aquele sinal que vai ser gerado, aquela informação que vai ser gerada, vai ter um retorno diferente. Pode ser que seja um retorno na tela, pode ser que seja um retorno no disco do processador, isso vai depender. Então, esses aqui são os componentes do processador. A partir de agora, nós vamos ver já uma atividade que vocês vão fazer. E aqui é a bibliografia básica, caso alguém queira se aprofundar. Bom, para essa semana, vocês vão fazer essa lista de exercícios. São poucas questões, aí são 10 questões. Vocês vão fazer o quê? Responder qual a função do processador, o que é a ULA, quais as funções dela, sobre memórias cache, responder qual a função da memória cache, diferenciar cache L1 da L2, as funções básicas da unidade central de processamento, ou CP ou CPU, indicando seus componentes principais, quais as funções da unidade de controle de um processador, quando se fala que um computador é 8, 16, 32 ou 64 bits, o que está se referindo? Pesquisem e vejam do que se trata isso. Qual motivo leva um processador a esquentar? É uma informação bastante importante. Por que um processador esquenta? Pesquise sobre as arquiteturas RISC e CISC. Isso aqui vocês vão fazer uma pesquisa geral. Posteriormente eu vou detalhar mais em outra aula sobre o que se trata as arquiteturas RISC e CISC de processadores. E pesquise as vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens. Quais foram as principais empresas que desenvolveram inicialmente os primeiros processadores? Pesquise um pouco da história de cada uma. Quem fundou a empresa? Quais são as principais contribuições daquela empresa que começaram a criar os primeiros processadores? Pesquise quais os principais processadores para celular. Qual é o principal processador hoje em dia para o celular, por exemplo, Android, celular do iPhone, celular da Samsung, celular da LG. Notebook, quais são os principais, desktop, servidor, nos dias de hoje. Então, são 10 pequenas questões, vocês vão responder aí essa atividade. Então, por essa aula é isso e até a próxima semana.